Olá, crianças, tudo bem? Continuando com as explicações dessa semana, aqui é sobre o livro Currículo em Ação, a parte Sociedade e Natureza, da parte de ciências, porque aqui temos História e Geografia e também temos Sociedade e Natureza, Ciências, correto? Aqui na unidade 1, temos um experimento que eu fiz para vocês observarem. Quem tem curiosidade, quem tem os materiais aí em casa, pode fazer. Página 121, certo? Então, aqui tem um roteiro experimental. Afunda ou flutua? Ele pede os materiais, você deixa separado se quiser fazer. Um pote limpo, um vidro, né, de maionese ou qualquer outro pote, mel ou xarope de milho, água, óleo de cozinha, álcool, clipes de metal, bolinhas de gude, pedaços de rolha, pedaços de vela, duas cores diferentes de corante e copos para misturar os corantes. Você coloca, como que prepara? Coloca no vidro, primeiramente o mel ou xarope. Depois, algumas gotas de corante num pouquinho de água, para que fique com uma cor diferente do álcool, né? Esse é destaque. Acrescente a água no vidro, essa água com corante, com muito cuidado para que não mistura com o mel, porque o mel, você vai ver que ele é bem grossinho assim, mas se você não tem cuidado, ele se mistura com a água. Em seguida, coloque o óleo. Depois, o álcool com uma outra cor de corante. Então, você põe um pouquinho de álcool num copo, põe outro corante e despeja com muito cuidado, porque eu precisei fazer várias vezes, porque não é que esse álcool aqui se mistura com óleo, mas se você coloca com um pouquinho de pressão, de força, ele passa pela borda do vidro, fica para ficar abaixo do óleo, e a intenção é que ele fique acima do óleo. O uso do corante é importante para que haja um contraste entre as substâncias. Essa experiência está nesse site aqui, olha, em vivo, Fiocruz. Tem lá toda a explicação, tem as fotos, certo? Quem tiver curiosidade pode entrar lá e ler, correto? Então, agora vamos ao vídeo que eu fiz aqui em casa com a experiência. Olá, crianças, tudo bem? Aqui vou mostrar para vocês a experiência da página 121 do livro Currículo em Ação, parte da Sociedade e Natureza, Ciências, certo? Página 121. Fiquem com o livro aberto para acompanhar a experiência. Quem tem os materiais em casa pode fazer junto. Então, vamos conferir os materiais que ele pede lá. Um vidro de maionese. Eu peguei esse vidro aqui um pouco menor. Eu tentei fazer com um vidro de maionese. Como eu tenho pouco mel, não deu muito certo. Então, eu vou fazer com esse vidro menor. Mel já tá aqui no fundo, já coloquei. Água, né? Então, aqui já tenho, deixei tudo separadinho, água. Óleo de cozinha, então já deixa tudo separadinho aí. Álcool, tudo que ele pede, o álcool. Clipes de metal, tem um potinho aqui já com os materiais, aqui tá o clipe. Temos bolinha de gude, separei também aqui a bolinha de gude. Rolha, tenho aqui uma rolha, certo? E pedaços de vela, alguns pedacinhos aqui de vela. Também duas cores diferentes de corante. Eu peguei aqui o vermelho e o amarelo. E copos para misturar. Água e corante e água e álcool e corante, certo? Então, primeiramente aqui está o potinho com mel. Já coloquei para adiantar. Eu tenho pouco mel, mas vai dar para fazer.
Depois coloque algumas gotas de corante na água. Lá, o segundo passo, né? Vamos seguindo lá. Então, aqui eu vou pôr o corante amarelo, certo? Vou ajeitar a câmera aqui. Então, aqui eu vou pôr bem pouquinho. Vamos ver. A gente vai fazer com cuidado, que a princípio não vai misturar. Então, o mel tá aqui no fundo. Eu vou colocar com cuidado. Eu tentei fazer uma vez, eu coloquei com muita força e alguns líquidos se misturaram. Então, aqui, ó, o amarelo. Vocês percebem que o mel ficou no fundo, né? A princípio ele não se mistura. Por quê? Porque ele é mais denso, né? Tem uma propriedade, a propriedade dele é mais densa que a água. Claro que se deixar por um tempo ele vai se misturar, mas como ele ainda está denso, mais denso que a água, ele não se mistura. Depois ele pede para colocar o óleo com muito cuidado. Então eu vou tombando assim de lado, viu? Para colocar com muito cuidado o óleo. Então olha lá, ficou separadinho do amarelo. Deveria ter usado uma outra cor de corante, né? Mas tudo bem, dá pra ver, né? Qual que é a água com corante e qual que é o óleo. O amarelo mais forte, água com corante. Esse amarelo mais claro é o óleo não se mistura com a água, certo? Não se mistura, olha lá, fica bem separadinho. E depois, por fim, nós vamos misturar um pouquinho de álcool com corante vermelho. Esse último que vai ter que colocar com muito cuidado para ele não passar pelo óleo, né? Ele não deve passar, ele não passa pelo óleo. Mas se a gente colocar com um pouco de força, ele acaba descendo e ficando abaixo do óleo. Não que ele se misture com o óleo, certo? Então eu peguei aqui, vamos ver, vou colocar com esse medidorzinho aqui de remédio, certo? Eu vou tentar colocar bem devagarinho, certo? Para ele não se misturar, para ele não passar do óleo, né? Ele ficar acima do óleo, entendeu? Bem devagarinho, porque senão, se eu ponho com força, ele vai ficar abaixo do óleo. Então aqui, olha, já vai dar pra... Nós já estamos vendo bem que eles não se misturam. Por que que o álcool... Esse álcool com corante vermelho fica em cima. Um pouquinho que passou lá, que ele na hora de eu tombar o vidro, ele passou por baixo do óleo. Ele não se mistura porque o óleo não deixa, certo? Se eu chacoalhar o vidro ou tombar, ele passa por baixo, que né, ele vem aqui no canto e vem, se mistura com essa água com corante amarelo. Então, essa é a primeira parte da experiência, parte com os líquidos, certo? Aí a gente vai tirar as conclusões dessa parte com os líquidos. E a segunda parte, ele pede para acrescentar aí outros materiais, viu? Os objetos na ordem que aparecem lá na página 122. Então, depois nós vamos escrever tudo sobre isso. Então, primeiramente, a bolinha de gude. Você vê o que acontece com a bolinha de gude na hora que eu jogo ela aqui. Foi pro fundo, né? Dá pra ver? Sim, ó, fez até um barulhinho. A bolinha de gude foi para o fundo. Pedaços de vela. Vamos ver os pedaços de vela. Olha onde ficou o pedaço de vela. Que interessante.
bem na parte do óleo, né? Clipes de papel, que é feito de metal. Aqui, ó, clipe, vamos ver onde ele vai. Pro fundo também, igual a bolinha de gude. E por fim a rolha, vamos ver a rolha? A rolha boia, né? Olha só, de todos os materiais, quem boiou foi a rolha. Quem flutuou, pedaço de vela. Quem foi para o fundo, clipes e bolinhas de gude. Olha lá, tá escuro, mas dá para ver que elas estão bem lá no fundo, certo? Então, depois de verificarmos essa experiência, vamos ao livro conversar, tirar nossas conclusões e fazer as anotações necessárias, certo? Continuando, agora que vocês já assistiram o vídeo com a experiência, vamos para a página 122. Eu já escrevi aqui as conclusões e vou explicar para vocês. Por quê? Por ser uma matéria nova, né? Necessita de explicação. Então, para adiantar, para o vídeo não ficar muito longo, eu já escrevi as conclusões. Do que se trata essa experiência? De dois conceitos básicos, né? Envolvidos aqui em ciências, que são solubilidade e densidade. Então, o que é a solubilidade? A solubilidade é a explicação que temos para que as substâncias não se misturam. Então, olha aqui, ó, vamos responder a essa pergunta. Por que as substâncias não se misturam lá no nosso experimento? Vamos ver. Por causa de uma propriedade envolvida nesse experimento, a solubilidade. O que é a solubilidade? A capacidade que uma substância tem de se dissolver em um líquido. Qual que é a capacidade de solubilidade de determinada substância se dissolver em um líquido? Então, vamos às explicações. O óleo e a água não se misturam. Isso acho que todo mundo sabe, né? Então, não ocorre a solubilidade aqui entre esses dois elementos. A água é mais densa do que o óleo, que logo toma seu lugar acima dela. Então, o óleo, né, fica acima da água. O mel é mais denso, é o mais denso de todos. Ele ficou no fundo. Como foi colocado primeiro, fica no fundo. Essa ordem é importante. Porém, eu tenho uma explicação aqui. O mel, apesar dele ter ficado no fundo, se a gente balançar, chacoalhar o recipiente lá, ele aos poucos vai se dissolvendo na água ou no álcool, certo? Ele se dissolve sim, depois de muito tempo na água, né? Ou se chacoalhar, balançar. O álcool não se mistura na água, pois a camada de óleo separa os dois líquidos. É que eu explico no meu experimento. Ele vai até misturar na água, né? Se ele conseguir ultrapassar a barreira do óleo, que no caso, se a gente colocar com muita força, ele ultrapassa a barreira do óleo, mas ele não se mistura no óleo, certo? Ao óleo. Então, é importante essa ordem para a gente observar o que acontece, que o óleo separa a água com o corante, no caso eu fiz amarelo, do álcool com o corante vermelho. O óleo separou, certo? Mas se eu chacoalhar, o óleo vai
subir. Deveria ter chacoalhado, né? O óleo vai subir e a água e o álcool vão se misturar, certo? Então, o óleo separou os dois líquidos, naquele caso. Depois, olha, pediu para colocar alguns objetos na ordem que aparece e anotar o que acontece, certo? E uma explicação para o fenômeno que observamos. Então, aqui, vocês podem fazer como eu fiz, ou pode fazer um resumo do que vocês entenderam, porque que as substâncias não se misturaram. Então, vamos lá. Quando eu coloquei a bolinha de gude, o que aconteceu? As bolinhas de gude vão para o fundo, ou você pode escrever afundam, certo? Por quê? Porque são mais densas que aqueles líquidos. O que é mais densa? Elas têm mais massa. O componente dela, a forma dela, tem mais massa. Pedaços de vela flutua. Por que flutua? Porque é menos densa que o óleo, né? Ela para exatamente ali. E mais densa do que o álcool. Por isso que ela desce a barreira do álcool e ela fica entre eles, né? Fica entre o óleo e o álcool, que é a última substância que nós colocamos, certo? Então, ela é menos densa, ou seja, ela tem menos massa. Vamos pensar assim, menos peso. Vamos pensar em peso? O correto é falar massa, mas acho que se eu falar peso, vocês vão entender melhor, certo? Ela tem menos peso do que o óleo e mais do que o álcool, certo? Aí ela fica entre eles. Então, ela é menos densa do que o óleo e mais densa do que o álcool, certo? E os clipes, o que acontecem com eles? Também afundam, são feitos de metal, também são mais densos que o álcool, mais densos que o óleo, mais densos que a água com corante e mais denso que o mel. Mais denso, eles têm mais massa, né? Na linguagem popular, mais peso, são mais pesados. E pedaço de rolha boiam. A rolha é a menos densa de todos, é a que tem menos massa, certo? A substância que ela é composta, ela é composta com uma substância com menos massa, ela tem menos peso de todos, certo? Espero que tenham entendido, que tenham gostado da experiência. Vocês podem fazer aí em casa e observar. Combinado? Então, até a próxima aula.